eu já quero iniciar a reunião falando que eu separei as nossas reuniões no grupo por comarca, tá? Então, eu estou vendo Dineuza aí. Dineuza, seu convite foi agora de manhã mesmo? Ou é para tarde? Olha, Lília, eu acho que foi para tarde, mas eu tenho um compromisso à tarde. E aí, quando eu ver esse link da agora de amanhã, eu gostaria de te pedir se eu posso participar agora de manhã. Tranquilo. É porque, assim, a gente tem um diferencial do cartório de Valadares, e aí a gente vai conversar sobre isso com o pessoal. Então, você vai ficar, né, como se diz, não vai servir para você essa informação, tá? Porque a gente separa para a instituição da comarca aqui de Valadares, do cartório aqui de Valadares. Porque a gente causa do meu compromisso à tarde, Lília, e provavelmente... Não, sem problema. Aí, uma outra coisa. As escolas onde não vão haver a troca de gestores e a ata, né, vai estar com a vigência prolongada, não vai haver troca na diretoria, não vai haver necessidade de uma nova assembleia neste momento, também, se quiser, não precisa participar da reunião, porque nós vamos tratar sobre a ata da diretoria, sobre essas coisas aqui, tá bom? Sobre as diretorias que vão vencer em 31/12, as diretorias que vão precisar haver alterações, né? Vai trocar o tesoureiro, o vice-presidente, secretário. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto aqui. Então, aquela diretoria que vai permanecer vigente, que não vai haver alterações, também, se quiser, está liberada aí da reunião, tá bom? Não há necessidade de ficar. Agora, se quiser ficar também, será muito bem-vindo. Como se diz, tudo acrescenta, né? Todas as informações, elas acrescentam. Tá ok? Então, eu estou saindo. Bom dia, eu vou ficar na parte da tarde. Tá, Joyce? Tchau. Pessoal, então eu enviei um e-mail para vocês na terça-feira com algumas informações. E aí a reunião hoje é para a gente tratar sobre esse e-mail, para a gente tentar esclarecer, né? Que eu acho que conversando a gente consegue esclarecer melhor, né? Para não deixar ninguém em dúvida das informações e do que está tratado ali naquele e-mail, certo? Eu fiz um resuminho, mais ou menos, e aí eu vou passar aqui para vocês, vou apresentar para vocês. Vocês estão conseguindo ver legal aí, pessoal? Pessoal, eu não estou vendo vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Ok, ótimo. Então, tá aí. Nós vamos passar agora as orientações da AF, pós-processo de escolha, diretor e vice-diretor. Mas, como eu falei, é orientação para a transição, mas também para aquelas diretorias que estão vencendo ou que vai haver alguma alteração, né? Porque, às vezes, o diretor se manteve, mas a vigência da ata dele de diretoria é 31/12. Então, ele vai precisar fazer uma nova diretoria, né? Ou então ele perdeu aquela vice-diretora que era a vice-presidente. Ele vai ter uma outra vice-presidente. Então, ele precisa refazer a ata, tá bom? Então, tem algumas situações que não é só na troca do gestor, onde vai ser necessário fazer uma nova ata, tá certo? Então, vamos seguindo aí. Após a posse dos diretores, então, após a posse dos diretores e vice-diretores, os vice-diretores acho que não tem posse, né, pessoal? Parece que é só um exercício, né? Após a posse dos diretores e vice-diretores, precisamos pensar na associação Caixa Escolar, né? Nós não podemos esquecer que a gente teve uma escolha de diretor escolar, mas isso impacta diretamente na Caixa Escolar, né? Aonde o diretor da escola é o presidente, né? Então, aí, para isso, existem trâmites, né? Existem trâmites relacionados à pessoa jurídica que precisam ser feitos com relação aí à Caixa Escolar, né? Então, tá aí. Existem alguns procedimentos que precisam ser realizados
no caso da troca de gestão e também no caso das diretorias com vigências vencidas, né, que vão vencer, né, na verdade. Nas escolas que o diretor foi exonerado e novamente tivesse uma nomeação publicada, estando a diretoria da Caixa Escolar, a comissão de licitação e o conselho fiscal regulares, ou seja, não tendo alterações e dentro da validade, não serão necessários elaborar os procedimentos elencados nos itens a seguir. É aquilo que eu falei. Aonde não vai haver a troca de gestor, não vai haver nenhuma alteração na diretoria da Caixa Escolar, aonde a diretoria, né, está com a vigência mais, né, estendida aí, que não vai se encerrar agora em 31/12, então a gente não vai seguir esses procedimentos nesse momento, tá bom? Então não precisa se preocupar, essas escolas não precisam se preocupar nesse momento, porque elas vão conseguir seguir com a vida financeira, né, com o funcionamento da Caixa Escolar normalmente, tá? Então, quais que são os procedimentos que a gente precisa fazer aí depois da posse, né? Porque aí a gente está falando que é após a posse. Vai ser necessário convocar a Assembleia Geral para constituir a diretoria da Caixa Escolar, conforme previsto no nosso estatuto. E aí vocês precisam estar com o estatuto debaixo do braço na hora que for fazer essa assembleia. Porque aí nós temos que seguir exatamente as regras que estão lá no estatuto. E aí é onde eu falo com vocês. O nosso cartório, ele é muito rigoroso, né? Ele é muito criterioso. Então, a gente precisa seguir exatamente o que está lá. A gente já teve um diálogo com o cartório e ele mandou alguns materiais para a gente, que a gente vai disponibilizar para vocês. E eles também se proporam a fazer um treinamento com vocês para essa ata. E aí, depois eu vou mandar um e-mail para vocês com essas informações e para a gente combinar essa data para fazer essa reunião junto com o cartório. Mas o que acontece aqui nessa Assembleia Geral? Mês de janeiro, a escola não tem funcionário, não tem aluno, correto? Só que nós não podemos esperar chegar o fevereiro para fazer essa ata, porque senão a Caixa Escolar vai ficar sem diretoria, né, até março. Porque se você deixar para fazer em fevereiro, provavelmente o cartório não vai te entregar essa ata registrada com menos de 20 dias, né? Fevereiro nós temos aí carnaval, então nós temos algumas coisas aí que vai dificultar aí o trâmite, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Isso aí, pessoal, como eu disse, para as escolas que vão ter alteração na diretoria ou que vão precisar fazer essa prorrogação, né, da vigência aí da diretoria. Nós vamos precisar fazer uma convocação em primeira chamada e em segunda chamada, certo? Por quê? Na primeira chamada eu preciso lá ter um número, né, mínimo de participantes. Mas na segunda é com o número que tiver, é com as pessoas que estão participando, independente da quantidade. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Vocês podem me interromper, por favor, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me interromper, tá bom? Então, o nosso estatuto, ele prevê que pode ter a convocação do edital com 8 dias de antecedência e tal, e aí vai ser, a assembleia vai acontecer em primeira chamada, com um número, né, mínimo lá de participantes, acho que 1/3 da assembleia e tal, ou em segunda chamada, com a quantidade que tiver de pessoas. Então, em janeiro, como nós não vamos ter servidores na escola, alunos na escola, nós vamos ter que fazer dessa forma, certo? Na segunda chamada. Só que aí, o que eu entendo que as pessoas, o mínimo que eu preciso nessa assembleia, as pessoas, eu preciso do presidente, eu preciso do vice-presidente, eu preciso do tesoureiro e eu preciso do secretário da Caixa Escolar participando dessa assembleia.
certo? E aí, quais são os outros participantes que vão estar aí? É os ASBs que estiverem na escola, se tiver alguém da comunidade, né, que seja possível, mas convocar servidor para a assembleia, vocês não vão fazer isso. Vocês não podem convocar o servidor para participar dessa assembleia, não, tá? Só essas pessoas que estão diretamente aí, ligadas à diretoria da Casa Escolar, que a gente entende que deva participar, mas também não podem ser convocadas, legalmente convocadas. Vocês estão entendendo, pessoal? Essa pessoa não vai ter como usufruir desse dia que ele foi participar de uma assembleia, e não tem como. Ô, Lilian. Oi. Eu até conversei com um diretor, a gente trocando uma ideia, eu falei assim que existe a diferença da convocação da assembleia para a Caixa Escolar e a convocação do servidor para trabalhar. Então, ele vai ser praticamente convidado para participar da assembleia, né? Para poder a coisa funcionar. Agora, se ele não quiser... Exatamente. Exatamente. Eu não posso convocar profissional, o professor, entendeu? Porque aí a gente não tem essa autonomia. Você, o presidente da Caixa Escolar, né? Então, ele vai convocar para a assembleia da empresa Caixa Escolar, e não uma convocação profissional do servidor, entendeu? Ô, Lília, deixa eu te perguntar, como é 8 dias, né, de edital, o diretor efetivo agora, ele pode já anteceder essa convocação dos servidores que estarão presentes? E já o edital? Porque no dia 2 eles tomam posse e já falaria a assembleia. Mas aí, é igual eu falei com vocês, o cartório de Valadares, ele está muito interessado em fazer um treinamento com as escolas antes da assembleia, para evitar o número de erros e a gente conseguir mais celeridade nessas aprovações, né? Para evitar aquele vai e vem, que acontece no nosso cartório. Né? A gente tem atas aqui que tem 3 páginas de diligência enviadas pelo cartório, né? Então, o cartório, ele se propôs a fazer um treinamento anterior a essas reuniões, tá? Então, a convocação pode ser feita sim, mas eu vou pedir para vocês deixarem essa reunião para a segunda quinzena de janeiro, porque é o período que o cartório se propôs a fazer com a gente, né? Eles já até colocaram uma data, eles já até sugeriram uma data, que é o dia 16, que é uma segunda-feira, para fazer esse treinamento com a gente. Entendeu? Então, aí eu vou pedir a vocês, se quiserem, né, antecipar a convocação, que precisa ser 8 dias, podem antecipar, mas para a ata acontecer, para a assembleia acontecer após o dia 16. Oi. Mas a dúvida que ficou aqui entre eu e a Soraya, com relação a isso aí, é o seguinte, vamos dizer assim, o diretor atual não foi reeleito, foi eleito um outro diretor. Quem vai convocar a assembleia é o presidente do novo gestor. Tá vendo? Então tem que ser, de qualquer forma, tem que ser a partir do dia 3. Isso. A gente tem que aguardar a posse, né? Eu não vou pedir o gestor anterior para convocar uma ata, não. Isso aí para, né, abrir um edital para uma assembleia onde ele, né? Então, tá bom? Vamos aguardar o dia 2. Mas aí, por isso que eu falei. Então, vamos aguardar o dia 2 para fazer a convocação. E aguardar o dia 2 para fazer a convocação e a reunião acontecer, a assembleia acontecer após o dia 16. Tá? Então, vamos continuando aí. Lília. Oi. Só uma dúvida aqui. Como vai fazer a primeira convocação e as pessoas não vão comparecer, né? Então a gente pode fazer a primeira nessa primeira quinzena e deixa para fazer a segunda a partir da segunda quinzena? As chamadas são no mesmo dia, tá? A diferença é só de minutos. É 30 minutos depois a segunda chamada? Isso. Entendeu? A segunda chamada não é numa data diferente. É só um tempo de espera que vai acontecer e o registro que precisa ser feito na ata, né? Que houve a primeira chamada
Isso, e os participantes não compareceram, então na segunda chamada vai acontecer com o número de participantes presentes. Entendeu? Entendi, sim, obrigado. Isso, vamos lá então. Então aí. Ô Lília, Oi. a minha vice vai ser alterada. Eu terei de fazer normalmente a assembleia? Vai ter que fazer sim, porque se ela era a sua vice-presidente, você precisa alterar a sua vice-presidente. Porque a minha vence em março e ela não assina mais cheque. É necessário alterar isso urgente? Se você quiser aguardar, pode aguardar, não tem problema nenhum não. Tá? Só não pode acontecer nenhuma eventualidade até março, né? Que seja necessário ela ser acionada. Tá bom? Lília, mas melhor aguardar. Okay. Ô, Lília, tirar uma dúvida aqui. O vice está assinando um cheque também? Não. Ela falou foi justamente isso, que não assina. Então eu vou esperar chegar mais fevereiro eu faço. Porque vai ser uma complicação convocar a comunidade sem gente na escola. Não é fácil isso de jeito nenhum, tá? Até porque nós vamos ter... Porque se for alterar a vice, vai ter que fazer outra assembleia, vai ter que alterar, a secretária às vezes não vai continuar, entendeu? Vai modificar muita coisa. Então eu vou guardar, tá? Só um comentário da colega aí, Olília. A vice assina o cheque também, tá? Não, a vice não assina cheque. Não, assina mais não. No banco tá como assina. Então é porque esse modelo está muito antigo. Está com o estatuto antigo. De julho de 2019 para cá já mudou. Já mudou. É o estatuto modelo antigo que vocês estão usando. Aí tem que verificar no seu banco lá, viu, Cristiano? Que já houve alteração nesse sentido aí, tá bom? Deixa eu continuar aí, pessoal, que senão eu não vou conseguir falar com vocês. Então, aí fez a convocação, a Elisete fez a observação aí da comunidade. A gente está tentando evitar um problema maior com essa questão da convocação em janeiro né, a gente está tentando agilizar e evitar um problema maior, que é a Caixa Escolar ficar sem condições de fazer as movimentações financeiras, tá? Então, aqui a gente está dando uma alternativa. Eu não estou falando que vocês são obrigados a fazer, não, tá? Quem achar que é ideal esperar a comunidade, esperar a escola retornar ao funcionamento normal, pode esperar, não tem problema nenhum. Né? Agora, a escola tem que ter condições de funcionar realmente normalmente. Né? A gente tem que pagar as contas, a gente tem que continuar, a escola tem que continuar, a empresa que é a escolar tem que continuar em funcionamento. Tá bom? Então, continuando aí. Registrar a ata da Assembleia junto ao cartório de registro de pessoas jurídicas, devendo a despesa cartorial ser previamente justificada e aprovada pelo colegiado escolar. Então, esse previamente aqui já não tem condição de acontecer, né? Essa informação aqui eu tirei da nota técnica, né, de novos gestores, que está anexo ao e-mail. Então, essa previamente aqui, a gente não tem como acontecer. Mas como é um serviço obrigatório, que a gente não tem como, tá? Então, vai ser feito mesmo sem aprovação do colegiado, tá? Tal despesa poderá ser custeada pelo gestor e posteriormente ser ressarcida pela Caixa Escolar com recurso destinado ao programa de manutenção e custeio, né? Então, o gestor paga do bolso esse recurso e depois, quando voltar a movimentação financeira, ele vai ser ressarcido pelo manutenção e custeio. Ou, agora foi feita uma nota técnica onde trouxe uma outra alternativa. Qual que é essa alternativa? É o adiantamento. Então, essa nota técnica, ela vem permitindo que vocês façam um adiantamento de até R$3.000. O que é o adiantamento? É você ir lá e pegar o dinheiro físico, espécie, nota e ficar com isso em caixa, certo? Então, onde vai haver a troca de gestor, quem vai fazer isso? É o gestor que está na escola atualmente. Então, ele vai fazer o processo de adiantamento, vai ficar com esse recurso em mãos, para, quando for necessário o pagamento do cartório, né, onde não vai ser possível a movimentação financeira,
estar com esse dinheiro em mãos para pagar esse serviço. Conseguiram entender essa parte? Eu entendi, eu só gostaria de uma informação aí. No caso, então, a opção, né, de não o colegiado aprovar, então será ela, porque tem gestor que, no meu caso, por exemplo, vou falar do meu caso, a partir de ontem eu não mais acesso ao banco. Então não tem como retirar esse valor, certo? Se sua caixa escolar já está bloqueada, infelizmente aí, Cristiano, você vai ter que custear essa despesa e depois você ressarcir. Então eu tenho que custear, porque então você falou que não precisava do colegiado assinar, não é isso? Nesse caso aí, a despesa cartorária que vai acontecer lá em janeiro, né? Então você vai fazer um processo de dispensa sem a anuência do colegiado, porque o colegiado não vai estar presente para assinar. Sim. Então é isso que está sendo autorizado aqui. Agora, a questão do recurso, se sua ata já está vencida, se você já está bloqueado no banco, você não vai conseguir fazer essa retirada de R$3.000. Aí não tem nem necessidade da questão do colegiado, né? Aí é só depois mesmo. O colegiado é lá no processo que eu falei, né? O colegiado participa do adiantamento também. Mas aí também lá no processo, né? Ô, Lilian. Oi. Mas aí, quando for feita a regularização, tudo direitinho, aí o cartório vai dar automaticamente o recibo. Sim. Aí faça, então, uma reunião do colegiado, onde em ata vai registrar que o pagamento, o colegiado está sendo informado que foi feito o pagamento daquela maneira e que vai ser ressarcido o diretor. Né? Sim. E aí monta aquele processo que é o processo de dispensa sem orçamentos, né? Porque sim, a Caixa Escolar já é automaticamente vinculada ao cartório. Isso. Só que aí no processo de dispensa existe a ratificação do colegiado. Então, aí o ratifica com a data atual do essa retificação não vai acontecer, porque não vai existir colegiado. Então, a aprovação do colegiado antecede a despesa. Certo? O que você está me falando é que na hora da prestação de contas, após e na hora do ressarcimento, que vai ser feito. Mas quando eu falo que não vai haver participação do colegiado, é na ratificação da dispensa. Né? Entendeu? Porque a dispensa vai ser feita em janeiro não tem colegiado. Só uma pergunta. Daqui a 10, 15, 20 anos, quando alguém pegar a prestação de contas, vai entender essa situação? Vai, claro que vai entender. É bom mandar. Mas aí, a gente, essa orientação do cartório aí, igual eu estou falando com vocês, de data, tudo a gente. Está na nota técnica? Não. Na nota técnica tem o adiantamento, tá bom? Mas aí eu faço um e-mail e encaminho para vocês com as orientações com relação ao cartório. Como eu disse, é uma situação à parte, tá? Ô Lilian, esse recibo é no nome do diretor ou o nome da Caixa Escolar? Da Caixa Escolar. Caixa Escolar, tá? E aí o diretor que já não consegue fazer a movimentação financeira, ele vai custear do bolso, tá bom? E depois vai ser ressarcido. Quando a movimentação regularizar, ele vai ser ressarcido. Agora aqui, importante aqui, pessoal. O adiantamento de R$3.000 não é que você é obrigado a pegar R$3.000, não. Se você quiser retirar só 1.000, também pode ser feito, tá bom? O limite, o máximo que pode ser feito é de R$3.000. Mas não quer dizer que obrigatoriamente você vai fazer R$3.000, tá? Isso aí é uma ajuda que... Ô, Lilian. Oi. Desculpa interromper. Raíssa Sagrada Família, tudo bem? Agora vem uma dúvida aqui. Desculpe se a minha pergunta vai ser até idiota. Mas pensa bem, como é que eu vou fazer o adiantamento desse valor se a conta provavelmente vai estar bloqueada? Não, aí é onde eu falei. O adiantamento só vai ser feito para onde não houve o bloqueio.
onde o gestor atual, a ata está vigente. Entendeu? Então, por exemplo, se você vai precisar registrar uma ata e sua conta vai estar bloqueada, então você vai fazer esse adiantamento hoje para ficar com esse recurso em caixa para você pagar. Não é para você esperar o bloqueio. Ah, tá. Então eu já posso fazer agora. Desculpa, então eu achei que só poderia fazer lá a época. Então eu posso já fazer agora esse adiantamento. Exatamente. Ah, desculpa. Então eu não entendi essa parte. Obrigado. Se houver uma troca de gestor, então o gestor atual vai fazer esse procedimento para deixar para o gestor novato utilizar. Vocês entenderam? É justamente o que o Estado quer, é não onerar aos gestores. Ele fez essa nota técnica justamente para não onerar os gestores. Entendeu? Aí, a nota técnica, ela fala... Não, agora está claro, obrigado. A nota técnica, ela fala apenas de serviços cartorais, tá? Ela não fala para utilizar o recurso para outra finalidade, não, tá, pessoal? Então, é importante isso aí, né? Porque você está com 3 mil no caixa que você vai sair pagando outras coisas. Não é isso, tá? O adiantamento no valor de 3 mil reais foi permitido apenas para o pagamento do serviço cartoral, tá bom? Cartorial, né? Ô, Lília. Oi. Bom dia. Aqui, a respeito do gestor atual, ele tem que deixar uma ata, porque não tem colegiado para provar nada agora, de férias, né? Ele deixa registrado em ata esse dinheiro? Como é que funciona? Na verdade, deveria ser o colegiado, mas se não tem colegiado, gente, pela necessidade, aí você vai usar da nota técnica. Pela necessidade da urgência, da emergência, da situação. Aí só faz uma ata normal, né? Sim. Tá bom? Deve ter outras pessoas trabalhando na escola aí, né? Então, coloca essas outras pessoas aí para assinar, para participar aí. Tá bom? Bom. Deixa eu continuar. Eu já vou, daqui a pouco eu vou deixar Gregório com vocês aí, porque eu vou precisar sair. Vamos continuando aí. Então, eu registrei, eu usei lá dos meus recursos próprios, ou então eu utilizei da nota técnica, certo? Aí vem aí apresentar junto à rede bancária. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque não adianta eu fazer todo o trâmite e não levar no banco. Porque se eu não levar no banco, o banco não vai fazer alteração. E aí as minhas contas não vão ser liberadas. Tá? Essa parte aqui, apresentar junto à rede bancária. Até essa parte aqui, né, que é apresentar junto à rede bancária, todo mundo que for atualizar a ata, quem tiver com a ata vencendo, né, que for prorrogar, precisa fazer, né? Agora, a partir daqui, já é só para onde houver novos gestores, que é atualizar a DBE, né, fazer a atualização dos dados lá do CNPJ, né, junto à Receita Federal. Essa parte aqui é só para onde vai haver a troca de gestor, tá bom? Não há necessidade, se você já é o presidente da Caixa Escolar, se não vai haver nenhuma alteração, se é só uma prorrogação de vigência, não há necessidade de fazer essa DBE, não, tá? Então, aí, continuando aí. Na ocasião da troca de diretor, o gestor que está deixando o cargo precisa entregar toda a movimentação financeira para o próximo. Agora, aqui já é uma orientação específica para onde vai haver a troca de gestor, tá? E aí, eu queria saber se tem novos gestores presentes, pessoal. A gente tem a participação de novos, do pessoal que vai entrar em 2023, que vai tomar posse? Onde vai acontecer troca, a gente tem a participação de algum novo gestor? Tem sim. 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 Obrigada, então. E um prazer conhecer, sejam bem-vindos aí, tá? Aí, então, a gente continuando aí, aqui é uma orientação específica para onde vai haver. Tem microfone aberto atrapalhando. Então, vamos lá. O atual gestor, o atual diretor,
após a entrega da segunda posição do inventário, né, que já está acontecendo essa entrega, precisa apresentar essas informações para o novo diretor, então para quem vai assumir. É de suma importância a conferência da carga patrimonial pelo novo gestor e, posteriormente, a assinatura da declaração de aceite ou recusa da carga. Esses 2 modelos foram enviados para vocês no e-mail. Aqui, gente, quando a gente fala conferência da carga patrimonial, é lógico, é claro, é evidente, que não tem como o diretor que, né, vai entrar e ir lá no mesmo dia e conferir, né? Mas, assim, é um passar de olho, porque às vezes com um passar de olho você já vai ter uma estranheza de alguma coisa e aí você vai aceitar ou recusar a carga, tá bom? Por quê? Porque isso pode trazer problemas depois para você no futuro, porque você está recebendo a escola, é pacote fechado que a gente fala, né? Então você está recebendo a escola e está recebendo junto tudo que ela vem trazendo, os ônus, os bônus, né? Então tá indo passar o pente fino nisso aí, né? Pois é, agora eu acho que convém, com o tempo, né? Às vezes, o que é melhor? Se você tem alguma dúvida, se você nunca acompanhou o processo, né, do patrimônio, o que é o ideal? É você fazer a recusa da carga e depois fazer essa conferência, né? Montar uma equipe para fazer a conferência e ver realmente o que está dentro ali da escola que você está assumindo, tá? Então, isso aí também é uma parte importantíssima que precisa ser feito pelo gestor atual, junto com o gestor, o novo gestor, tá? Lília. Oi. Lília, é Marcelo de São Vitor. Pois não. 2 pontos. Eu estou tentando entrar desde cedo, não estava conseguindo, mas eu estava ouvindo. Essa questão do patrimônio, eu acho que ela tem que ser muito bem colocada, porque eu tive problema, tá? Tive problema no sentido de que eu recebi uma orientação, achei que a orientação que eu tinha recebido era essa orientação, a Cristina passou, né, muito bem passado, só que eu entendi de uma forma, né, que eu teria que esperar chegar em minhas mãos e tal, que não era. Então, eu acho que tem que ser muito mais bem pontuada essa questão do patrimônio, porque às vezes, no meu caso, que eu peguei o trâmite no meio, não tive essas orientações que você está dando agora, é mais complicado do que a gente imagina, tá? Eu acho que é bom procurar e conversar com a Cristina bem conversado, pedir para explicar bem, 1 vez, 2 vezes, porque não é assim, não. É mais complicado do que a gente pensa. Mas é por isso que eu falo, né? Às vezes o ideal é você recusar a carga. Não, né? De início você recusa. Isso tá, mas para fazer o trabalho como equipe para fazer a conferência. E como que a gente faz essa recusa se a gente não tem esse... Porque, veja bem, o diretor ele não tem que fazer. Quem faz é a comissão. Mas aí ele pode acompanhar, ué. Ele pode acompanhar, sem problema. Né? A comissão é indicada por ele. Então, é ele que é o responsável, de certa forma. Entendeu? A comissão é indicada por ele. Outra coisa, você tem problema porque, às vezes, pegou a coisa já em andamento, né? Isso. Então, chegou já no momento onde as coisas já estavam acontecendo. Né? Outra coisa, mas com a situação do São Vitor, que até hoje eu não consegui fechar a questão do cartório. Eu vou ter que refazer isso tudo de novo? Não. Aí a gente precisa ver individualmente aí a sua situação. Se você está recebendo diligência do cartório aí, se você quiser encaminhar para a gente dar uma olhada. Já do cartório eu fui lá e tive uma reunião exclusiva com a menina e ela me passou, depois de muita recusa, ela me passou. Agora sim, Marcelo, espero que a diretoria que esteja formada nessa ata que foi feita seja a diretoria que vai dar continuidade, porque senão você vai... Aqui está e vai continuar. Então, ótimo. Né? Ótimo. Deixa eu continuar aí. Pois não. Ô, Lília. Oi. Bom dia. Deixa eu só te fazer uma pergunta, é Ludmara. Essa declaração de aceite ou recusa, caso eu farei a de recusa inicialmente, até que dia eu preciso de assinar? Como é que funciona?
Na verdade, como você vai tomar posse, né, ainda dia 2, então assim que você tomar posse, você pode encaminhar ela para o setor de patrimônio, tá? Porque aí você precisa pagar a sua nomeação, né? Tá aí os trâmites legais, né? Ô, Lília, Obrigada, Lília. O diretor pode tomar posse agora também, pode olhar também essa situação das diligências do financeiro, né? Vai falar isso aí? Às vezes... Não? Ô, Praia, não vem assustando meu povo, não. Que gente, tem diligência do financeiro aí de 2012 que nós estamos respondendo, tá? Eu já falei. Não, tem muita escola nessa situação. Já falei, vai assumir o bônus, e o bônus eu não sei qual que é ainda não, mas os ônus eu conheço. O bônus das diligências. Então, vamos continuando aí, pessoal. Então, aí eu falei da diretoria da Caixa Escolar do Inventário, conferência do livro Caixa, contendo movimentação financeira da Caixa Escolar. Apresentar todas as contas abertas em nome da Caixa Escolar, identificando as quais termos pertencem. Então, vocês precisam repassar isso para o diretor que está entrando. Quando eu coloco conferência do livro Caixa, é porque hoje a escola já tem, algumas, pelo menos todas deveriam ter, do contador. Então, o contador, ele, dentro dos serviços dele, deve ter esse livro Caixa, né? Ele precisa fazer esse acompanhamento das contas, porque ele vai fazer o demonstrativo financeiro ao final do ano. Então, isso aqui precisa ser repassado para o diretor que vai entrar. Ele precisa tomar conhecimento das contas, de todas as contas, dos valores que estão lá, de aquela conta pertence a quê, né? Para não deixar a pessoa perdida aí dentro de tanto recursos, né, que tem, de tantas contas que tem. Posição das prestações de contas do FMDE. Prazo de entrega é 31/1. Então, essas prestações de contas do PDDE e ações integradas precisam estar prontas na escola. Por que o PDDE precisa estar pronto na escola? Porque o PDDE foi executado em 2022 e está sendo fechado agora. Então, a pessoa que vai entrar, o gestor novo que vai entrar, ele vai simplesmente entregar a prestação. Ela já precisa estar pronta, né? O gestor novo, ele não tem condições de fazer essa montagem da prestação, porque ele está acabando de entrar e eu preciso dela até 31/12. Ah, Lília, mas eu não vou ter o extrato de dezembro. Pessoal, não tem problema. Vocês vão entregar a prestação dentro do prazo. Depois, quando a escola for diligenciada, aí vocês vão enviar o extrato de dezembro. Vocês vão aguardar a diligência cobrando o extrato para vocês enviarem o extrato completo de dezembro. Tá bom? Então, entregar a prestação de contas do PDDE e ações integradas dentro do prazo, até 31 de janeiro. Se não for possível pegar o extrato de dezembro, vai entregar sem o extrato de dezembro e, após a diligência, apresentar o extrato. Tá? Apresentação dos sistemas, termos de compromisso, controle de documentação e SISMEAI. Para esses sistemas, eu não preciso da ata, eu só preciso da informação. Então, o gestor que está na escola hoje precisa mostrar para o diretor novato esses sistemas que ele vai trabalhar. É mostrar, apresentar, né? Deixar ele a par de quais são os sistemas. E quando for dia 2 de janeiro, a gente já vai atualizar as informações nesses programas, nesses sistemas, e aí o gestor vai ter acesso, tá bom? Ele não vai conseguir assinar termo de compromisso, claro que não. Aí, para isso, ele precisa estar com a ata registrada, estar com a DBE feita, ele precisa do token. Então, ele não vai conseguir assinar termo de compromisso. Mas ter acesso aos sistemas, isso ele pode ter, tá bom? Então, aí, todos os talões de cheque, cartões bancários da Caixa Escolar. Então, precisa ser entregue, passado para ele, né? Todos os cheques, todos os cartões que a escola trabalha, todos os cartões, acredito que sejam só do PDDE, né? Do PDDE. Informações acerca das contas existentes e os respectivos saldos em conta, corrente, aplicações financeiras de cada conta. É aquilo que eu já tinha falado, né? Você vai passar as informações de todas as contas que a escola tem, de quais recursos são, quais os saldos que existem lá nessas contas, né?
dos termos de compromisso vigentes em execução e a executar termos executados, encerrados, que necessitam prestar contas. Isso aqui é super importante, pessoal, né? Porque a gente tem muitos termos encerrando agora 31/12. Além do PDDE, tem outros termos de compromisso. Então, eu preciso deixar isso tudo já encaminhado para o próximo gestor prestar conta, né? Aqui, apresentar para ele os termos vigentes. Então, o que ele tem para executar, o que ele tem que precisa fazer. Eu estou com um termo de compromisso de obra. Olha, tem esse termo de compromisso de obra aqui, que você vai precisar chegar em 2023 e fazer a licitação. Olha, eu recebi esse aditivo aqui dos itens obrigatórios do mobiliário, e isso aqui precisa licitar. Eu tenho o aditivo do sistema de segurança, isso aqui eu preciso que você vai fazer a licitação. Vocês precisam orientar os gestores que estão entrando, apresentar para eles quais são os recursos que a escola tem disponível, tá? Débitos contraídos na gestão anterior, referente a ações regulares da Caixa Escolar, devidamente comprovada sua execução, deverão ser reconhecidos e pagos pelo atual gestor, né? Vocês têm aí conta de internet, conta de telefone, despesa de merenda, despesa de material de limpeza, né? Contrato de máquina de xerox. Então, isso tudo, o gestor que vai entrar, ele vai assumir. Ele precisa cumprir os contratos já existentes, né? Então, essas responsabilidades, né? Os débitos já realizados, eles precisam ser cumpridos, eles precisam ser pagos. Ah, vai ser pago quando? Quando for possível, infelizmente. Ah, Lília, mas vai gerar multa, vai gerar... Pessoal, nesse momento, vai ser permitido que se pague as multas que forem geradas, tá? Devido à falta do gestor, do diretor, né, da Caixa Escolar, do presidente da Caixa Escolar. Então, não vai ser possível fazer movimentação financeira. Então, quando possível, vai ser pago, né? Então, aí, se tiver alguma multa, né, for gerar alguma multa, assim, nesse sentido, vocês vão poder pagar com recurso da Caixa Escolar, tá? Aí você vai colocar isso no e-mail também, né, Lília? Isso aí essa informação aí, eu acredito que esteja lá na nota técnica. Mas se não tiver, eu vou colocar, tá bom? Uhum. Se não tiver, eu acho que está na nota técnica. Quando vai analisar, eles cobram até os impostos do extrato de banco, conta de banco? Não, mas aí eu tô falando de multa, é no sentido de atraso. Isso também, eles cobram. Não, mas aí, por exemplo, uma internet. Isso. Deu para pagar e vai gerar uma telefone. Isso aí. Isso. Cobra e ainda a junta atualiza a cobra. Ah, tá. Você está falando na prestação de conta, na análise. Na análise. Ô, Lília, qual a data que vocês vão estipular para a gente fazer essa reunião com os novos gestores? Você está falando da Assembleia? Não, estou falando da reunião para passar, dessa transição. Vai ter um dia certo para convocar o colegiado? Vai ter uma data? Na verdade, onde estiver acontecendo a alteração, a transição já deveria estar acontecendo desde o dia da eleição, do resultado da eleição lá, né? Então, aqui eu estou esclarecendo algumas coisas que já deveriam estar acontecendo. Tá bom? Porque, na verdade, a gente entende que isso já deveria estar acontecendo na escola, tá? Ô, Lilian, bom dia. Bom dia. Diretora Eliona aqui do Bom Pastor. A gente está acompanhando aqui a reunião, tá? Estou com a TB financeira e o futuro novo gestor está aqui do nosso lado também. E a gente tem uma dúvida do PDDE. Ô, Lilian, bom dia. Deixa eu te perguntar, só para fechar aqui o nosso entendimento, a gente teve reunião do colegiado agora dia 20, a gente está com a prestação praticamente pronta, aguardando mesmo só o extrato de dezembro. Pelo que eu entendi aí, eu posso aguardar o extrato de dezembro. Você pode fechar normalmente. Você pode entregar, porque você não vai conseguir o extrato. A partir do dia eu só consigo dia 2 de janeiro. É isso que eu queria. Que na reunião do colegiado do dia 20, se você conseguir, a gente reunir de novo em janeiro para fechar isso aí. Eu posso aguardar.
Se você conseguir emitir o extrato, ótimo. Mas se você não conseguir, você vai entregar sem extrato. Porque não vai conseguir. Agora que eu entendi. Porque provavelmente vai bloquear. Entregue dentro do prazo, até 31/1. Com extrato de dezembro ou sem extrato de dezembro. Tá? Porque a gente precisa adiantar essa análise aí. A gente não pode ficar esperando regularizar a Caixa Escolar, não, porque senão vai me atrasar, porque o meu prazo para informar o FNDE, meu prazo não vai ser prorrogado. Então, eu tenho até abril para informar. Vocês entenderam? Então, mesmo sem extrato de dezembro, eu já preciso começar a minha análise. Você vai se fazer que está faltando aquilo lá. E aí você vai entregar. Igual, por exemplo, nessa reunião que nós tivemos agora, né, no dia 20 de dezembro, o colegiado já até avaliou e referendou até o final do novembro, né, que foi apresentado para ele. Entendeu? Então já poderia protocolar essa prestação? Porque ele ficou acordado assim, caso fosse necessário, uma reunião novamente no início de janeiro para olhar tudo direitinho e protocolar. Mas já que já foi feito isso agora nessa última reunião, porque nós levamos até novembro, entendeu? Pode ser entregue. Joia. Então, provavelmente, quando eu entrar no banco dia 2 de janeiro, eu não vou conseguir imprimir o extrato. Agora que eu entendi. Porque vai estar bloqueado. Exatamente. Lília, só mais uma perguntinha. A partir de hoje, legalmente, a gente está de recesso escolar, né? Os diretores, né? Segue o magistério. Mas nós podemos ainda assinar cheques de pagamento de conta até dia 30 de dezembro? Pode, com certeza. Você é presidente da Caixa Escolar, independente da sua função, do seu, tá? Agora, na hora que você for exonerado do cargo, né? Aí já não pode. Aí você já pode mais fazer nenhum tipo de movimentação. Sim. E o colegiado escolar, a gente pode convocá-lo a qualquer tempo? Não. Estando em recesso, não, né? Não. A Caixa Escolar, ela não tem essa autonomia, tá bom? Dessas questões funcionais aí. Por isso que eu falei com vocês a respeito da Assembleia. Então, eu fazer uma convocação de Assembleia Geral não quer dizer convocação profissional. Não é isso. Porque aí é outra situação trabalhista aí, que é outro problema que a gente pode gerar. Tá? Não, certinho. Então, aí é as pessoas participarem mesmo de convite, de bom grado, sem compromisso. Né? Ok. Só mais uma pergunta, Lília. Você sabe se vai ser prorrogado a merenda do QES? Porque a gente já fez uma licitação aqui para entregar final de janeiro para iniciar o nosso fevereiro, né? E aí... Não vai haver prorrogação, não, porque já tem a previsão de sair novo termo em janeiro. Tá. Tá bom? Muito obrigado, Lília. Nada. Pessoal, então aí eu encerro com vocês, tá? Agradecendo a todos a participação, agradecendo aos diretores que não vão estar mais aí no cargo, parceria, né? O trabalho que a gente realizou até aqui, tá certo? E ao pessoal que está entrando aí, dar as boas-vindas. E que eles podem contar com a gente, que eles estão entrando, eles não estão entrando sozinhos, não. Nós estamos entrando juntos aí. Tá? Eu vou deixar o Gregório com vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma podem estar. E sobre essas orientações, a data que vocês vão fazer a assembleia, as informações relacionadas ao cartório, nós vamos fazer um e-mail direcionando. Tá bom? E outra coisa que eu queria falar com vocês é pedir desculpa, né, pela informação que está chegando só agora, mas é porque a gente estava aguardando a secretaria, né, essa nota técnica mesmo, né, saiu, foi essa semana, então a gente estava aguardando algumas orientações vindas da secretaria para a gente poder passar uma informação mais precisa para você, tá bom? Eu vou deixar o Lília, São Vitor. Até que dia você vai estar na CRE? Meu filho, eu estou aqui todo dia. Então eu estou indo aí conversar contigo. À vontade. Pessoal, bom dia, tudo bem? Gregório, prazer dia, falar com você nesse momento.
a Lília só está lembrando aqui, gente, da assinatura na lista de presença, tá? Que é muito importante nesse momento, tá bom? E estou aqui para ajudá-los, né? No que for possível neste momento, esclarecer alguma eventual dúvida que tenha ficado. Se alguém tiver alguma situação, quiser passar, por favor. Ok, pessoal, então só um recadinho que eu gostaria de complementar, né? Foge um pouco desse assunto aqui, né? Mas certamente vai ser importante para alguns que ainda não fizeram, tá? Por favor, gente, a gente precisa fechar os atestes de recebimento dos computadores e notebooks. O contrato com a empresa Positivo já venceu, os equipamentos foram entregues aí na escola e estamos sujeitos a pagar, já estamos, né? Pagando multa e juros por atraso de pagamento. Então, por favor, fechem essa questão do ateste, tá? Se já tiverem feito, me manda no WhatsApp, me manda no e-mail, para a gente dar uma olhada no processo e encaminhar para lá, tá bom? Você não pode deixar essa responsabilidade de ficar com a gente, porque daqui a pouco a secretaria pode questionar com relação a essa questão de multa e juros aí, né? Por não termos cumprido a nossa parte, né? O Gregório, só em cima disso que você falou aí, eu mandei uns e-mails quanto à questão dos termos, porque o diretor ele saiu da escola e no período que foi entregue ele estava de férias. Só que eu não tive retorno. Como que faz isso? Só está faltando isso. Ô Marcelo, aí assim, não estando o diretor, né, na época presente, um outro servidor assina. Então, verificar se tem algum outro servidor que estava trabalhando lá naquele dia, que realmente viu os equipamentos chegarem e eles estão lá na escola, né? Então, pedir algum outro servidor para assinar, tá? Independente disso aí. Não precisa ser o vice, porque nós não temos vice. Se o vice tiver, se eles estiverem em atividade naquele dia, ele pode assinar, não tem problema não, tá? Porque São Vito não tem vice. Não, aí um outro assina, um outro servidor assina, um ATB, secretário, outro servidor da escola que tenha visto esses equipamentos chegarem lá, né? Tá, então eu faço e coloco de novo lá no... Isso. Só refazer aquele termo, né, constando as duas assinaturas, que são obrigatórias. Tá, é porque eu não tive esse retorno. Obrigado. Tranquilo. Por nada. Pessoal, então, assim, conforme a Lilian falou, a gente já teve um diálogo, né, com o cartório aqui de Valadares, lá com a tabeliã, né, que é a Carolina, e a substituta, que é a Ana. Elas se proporam, né,